Então, pessoal, quero mostrar para vocês o caso da Andy, que nós fizemos o preenchimento labial dela, foi apenas 1 ml de preenchimento e eu utilizei o Revanesse Ultra, que é um preenchedor de média reticulação, bem interessante para lábio. E nesse caso, nós fizemos a técnica de eversão. A paciente queria fazer o lábio mais viradinho para fora, mostrar mais o vermelhão do lábio, e foi essa técnica então que nós utilizamos. E aí o que eu quero mostrar para vocês agora, faz 3 dias que nós fizemos o preenchimento dela, e ela teve bastante hematoma, né, uma equimose na verdade, não chegou a ser um hematoma, é uma equimose, e bastante edema, ainda tá bem inchado o lábio dela, mas eu quero mostrar para vocês e explicar um pouquinho sobre a técnica e sobre a questão de intercorrências, que são coisas na verdade normais que podem acontecer, que intercorrem do procedimento, no pós-procedimento, durante o procedimento, e que a gente precisa dominar, a gente precisa ter segurança, porque caso venha acontecer alguma situação assim com vocês, que é bem corriqueiro de acontecer, vocês podem ter problemas, podem ficar nervosos, passar tudo isso para o paciente e causar um dano para o paciente depois disso ter acontecido, simplesmente por não dominar, né, a situação que está acontecendo na hora do procedimento. Então vou mostrar para vocês, explicar um pouquinho mais sobre o que aconteceu no caso da Andy. Então aqui, ó, no caso dela, o nosso objetivo, a Andy já tinha feito em outros momentos também preenchimento, tá? E ela queria melhorar, já fazia quase um ano que ela não fazia, a gente foi fazer então um retoque, mais 1 ml, para trazer um pouquinho mais de volume, e especialmente eversão. Ela queria, o lábio dela tava mais caidinho, ela queria essa viradinha mesmo. Claro, gente, que agora tá bem inchado ainda, ele ainda vai desinchar bastante, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é sobre justamente o uso de agulhas. A agulha, ela nos traz muitas alternativas durante um procedimento, né? Claro que aqui eu peguei uma seringa descartável só para mostrar para vocês, claro que não é essa, a gente usa a seringa do ácido, né? E a agulhinha que vem no ácido, ela é bem mais fina, tá? Mas é parecida com essa aqui, eu não vou colocar a agulha no lábio dela agora, mas só vou demonstrar por fora para vocês o que nós fizemos, certo? Vira um pouquinho assim, de pra cá. Então assim, toda essa região aqui nas laterais, ó, do lábio dela, todas essas laterais aqui, nós fizemos, neste sentido aqui, a técnica russa, né? Aquelas colocações de ácido, bem pouquinho de ácido, bem fininho, uma entradinha o mais próxima possível da outra, só dando espaço para o ácido extravasar, e logo em seguida já o outro, né? A outra entradinha. Várias dessas colunas de ácido hialurônico, como técnica russa, em que a gente consegue justamente esse efeito de mostrar mais o vermelhão do lábio. Meu objetivo não era fazer contornos, nós nem fizemos, e nem grandes projeções. Eu fiz 2 entradinhas apenas nesse sentido aqui, no sentido horizontal, para trazer um pouquinho de projeção também. E aqui no lábio inferior, a mesma coisa, neste sentido aqui. Não fiz nenhuma colocação de ácido em bolos, a Andy tem uma experiência de ter sido feita a técnica em bolos e ela não ter gostado tanto, não ficou mais ou menos do jeito que ela queria, então nós trabalhamos dessa vez somente com retroinjeções. Quando a gente trabalha com agulha, realmente é imprescindível, sempre é, né, gente? Mas no caso de agulha mais ainda, eu dominar completamente a anatomia dessa região, porque existem riscos, nós sabemos muito bem que tem as artérias, né, e vasos calibrosos que passam na região do lábio, então eu preciso dominar. E o que aconteceu, Nath? Por que ficou todo esse hematoma? Pode virar um pouquinho, Nath? Então assim, ó, essa região aqui até já diminuiu um pouco, né, mas essa região aqui, que tá com o hematoma, vou virar um pouquinho aqui, ó. Aqui dentro, ó, gente, até já diminuiu um pouco, tá? Mas ela ainda tá com bastante roxinho. Antes, né, onde tava toda essa parte aqui, ele até já diminuiu. Por isso que eu quis gravar logo pra vocês, pra ainda conseguir mostrar. O que aconteceu? Durante a técnica, eu estava fazendo, então, as minhas inserções, né, assim, nesse sentido, tá? Bem superficial. Como que eu sei, Nath, que eu tô na região correta? Eu entro superficial e faço um movimento de elevar a pontinha. Lá dentro do lábio dela, eu viro a pontinha pra cima.
a pontinha tem que ficar branquinha, isquêmica, sem largar nenhum produto, porque aí eu sei que ela não está profunda, ela tá superficial aonde eu queria, certo? E quando eu mergulho ela some, eu não fico enxergando o cinza da agulha, porque se eu estiver enxergando o cinza da agulha, daí tá superficial demais, e aí são aqueles casos que fica embolotadinho aqui na superfície, que o paciente enxerga o ácido ali na região, isso não é legal, tá? Então, bem importante, né, fazer essa colocação aí na profundidade adequada. O que aconteceu? Mais ou menos nesta região aqui, eu fui colocar a agulha, no momento em que eu inseri a agulha, o lábio dela fez uma bolinha, já levantou uma bolinha bem grande aqui nessa região, que eu já entendi que eu tinha pego um vaso calibroso. E aí, o que eu fiz? Nem injetei o meu ácido, tirei a agulha, mantive a paciente assim, né, e ela estava anestesiada, então foi tranquilo, inclusive eu expliquei para ela, eu vou massagear bem agora, para aproveitar que tu estás anestesiada, porque depois seria bem desconfortável. O que eu fiz? Peguei um pouquinho de diprogenta e fui massageando, não vou apertar agora também, porque tá sensível o lábio dela, mas só vou mostrar para vocês. Abre um pouquinho, eu peguei aqui, a bolinha tava alta aqui assim, ó, gente, eu peguei a bolinha e fiz esse movimento aqui, ó, pressionando a bolinha para extravasar. O que acontece? Ela teve um sangramento porque pegou um vaso. Este sangramento, ele estava preso. A tendência é que ele ia inchar ainda mais. Ela estava sentindo desconforto já na região, mesmo anestesiada. Sentindo como se tivesse um formigamento, assim, né? Um desconforto, um pulsar naquela área. Então, eu apertei, pressionei e espalhei. Eu expliquei para ela que ficaria bem roxo, inclusive na parte de dentro ficaria aqui todo esse hematoma. Por quê? Porque ele precisava espalhar, esse sangramento precisava espalhar. Pode fazer LED terapia para ajudar, pode utilizar arnica em pó, iridoide, tudo isso para ajudar no processo. Mas por que eu fiz questão de mostrar e explicar isso aqui em detalhes para vocês? Porque muito provavelmente alguns profissionais estão lá fazendo o procedimento, coloca a agulha, dá aquela bolinha, o profissional já se apavora, se assusta e não sabe direito o que fazer, acha que causou uma obstrução do vaso, que vai ter necrose ou alguma coisa assim. Ou mais, você não identifica na hora, imediatamente, digamos que não tivesse acontecido isso, que aí eu tive certeza que eu peguei o vaso, mas depois o paciente aparece com um hematoma como esse. O que eu faço, Nath? Será que é uma necrose? Será que é um hematoma? O que eu preciso fazer? Como é que eu faço esse diagnóstico diferencial? Aí eu teria que pegar o lábio dela, se eu não tivesse visto que eu peguei o vaso, que teve aquela bolha. Então, o que eu faria? A paciente depois manda uma foto. Eu preciso analisar toda a região. Ela tá até embaixo aqui, ó, né? Aparecendo aqui já ele tá extravasando, ele precisa drenar. Precisa ir embora agora esse sangue que extravasou, tá? Outra coisa importante, gente, eu entrei com a agulha, pegou o vaso, eu não injetei, tirei a agulha, mantive assim. O que acontece? Não mexi mais nessa região. Era a última entradinha que eu tava fazendo, né? Então não ia fazer falta. Mas mesmo que, nossa, Nath, mas daí eu já fiz tudo pra esse lado ia ficar faltando. Não tem problema. Deixa faltar desse lado e faz o complemento numa outra sessão. Quando acontece isso, eu não continuo colocando ácido ali, porque eu perdi completamente a noção. Ele inchou. Eu não tenho mais parâmetros para identificar aonde que tá faltando ácido. Então não se faz, tá? Não se continua colocando ácido naquela região que aconteceu uma situação assim. Mas, Nath, a situação aconteceu depois. O paciente me manda uma foto assim como a Andy. Eu não vi que aconteceu alguma coisa durante o procedimento e depois a paciente me mostra, vira um lábio, mostra tudo isso que aconteceu com a Andy. O que eu faço? Nossa, que medo! Você vai identificar toda a coloração, vai virar a partinha interna, identificar toda a coloração. Não pode ter áreas de isquemia, aquela área esbranquiçada, onde a gente vê que o fluxo sanguíneo não está fluindo. Então a gente consegue ver que aqui no caso da Andy tá roxinho, né? Mas ele tá fluindo o sangue, não tem nada, nenhum ponto isquêmico. Vamos virar aqui um pouquinho, Andy. A mesma coisa aqui, ó. Ela não tem pontos de isquemia, tá? Ó, todo ele aqui, ele tá meio arroxeado, aqui tá até meio esverdeado já. Ontem tava bem roxo aqui. Agora ele tá já esverdeadinho. E ali tá bem roxinho, ó, uma coloração normal, não é branco. Se tivesse esbranquiçado, era necrose, Nath? Era obstrução? Também não necessariamente. Aí existem outros testes aí que a gente pode fazer, pode pressionar a região. Quando a gente pressiona uma região, a gente
para o fluxo de sangramento. Qualquer região da face, se eu ficar pressionando, ele vai parar de passar sangue naquela superfície e fica branquinho. Quando eu tiro o meu dedo, quando eu paro de fazer um movimento, eu identifico que voltou. Se não voltar o fluxo, eu pressiono, ficou branquinho. Quando eu tiro o meu dedo, ele não volta ou ele demora muito para voltar, ali pode ter assim uma obstrução. Aí sim seria o caso de eu entrar com protocolos e estratégias de necrose, de obstrução. Não seria necrose ainda, né? Seria o processo de obstrução que poderia levar à necrose. Então isso é muito importante, gente, dominar a anatomia. Nath, mas tu fez bem superficial. A artéria facial, ela não tá superficial. Não, mas pode ser alguma ramificaçãozinha dela. A artéria mesmo, ela tá mais profunda, mas provavelmente tinha alguma ramificação mais superficial, algum outro vaso calibroso, que ao entrar com a agulha ele já levantou. Então prestar muito atenção, entender a anatomia e saber que isso pode acontecer. Saber orientar o paciente, explicar para o paciente que isso é normal. Porque se a gente não sabe, a gente nunca viu isso, pode sim acontecer de ficar super preocupado, apavorado, achando que causou um dano muito grande. E a máxima, gente, para preenchimento, seja preenchimento labial ou de qualquer região da face, é controle do paciente. Fez um procedimento, no dia seguinte pede foto, no outro dia pede foto, pelo menos por 72 horas eu preciso ter total controle do que está acontecendo com o meu paciente. Senão, pode acontecer alguma situação assim, pode acontecer algum início de obstrução e eu não identificar. Se o paciente tem um limiar de dor muito tranquilo, ele não sente muita dor e tem uma pequena obstrução, eu posso descobrir isso só quando já evoluiu muito mais. Então, o controle do paciente é o que faz toda a diferença. E o lábio da Andy agora vai evoluindo, depois vai ficar bem lindo e eu posso mostrar para vocês também.